Se você está vendo esse vídeo, é porque você assistiu a minha aula no Empreenda Magistral. Eu espero que você tenha gostado e que já tenha colocado em prática várias das dicas que eu dei por lá. O desafio de fazer um Insta Magistral já foi lançado. Vamos juntos criar uma comunidade e um ecossistema de farmácias e farmacêuticos que promovem a sua missão. Agora, você deve estar pensando que é muita coisa para colocar em ação. Então, eu vou aproveitar esse momento para recapitular alguns pontos e te ajudar a dar os primeiros passos. Então, a primeira coisa a ser feita é deixar a procrastinação de lado. Se você focar em pensar que é muita coisa para fazer, que você não vai dar conta, você realmente não vai dar. Você já ouviu falar que tudo que você foca expande? Pois é, precisamos ter cuidado com a supervalorização das nossas demandas. A minha sugestão é que, para começar, você use os recursos que você tem. Dê um passo de cada vez e comece a ver o seu Instagram bombar. Comece fazendo aquilo que é mais fácil para você. Se você tem vergonha de aparecer nos stories, por exemplo, faça assim. Primeiro, comece postando fotos. Depois, você pode postar vídeo mostrando produtos, os serviços, a equipe de atendimento. E por fim, quando você estiver mais à vontade, comece a falar, a se expor, mostrando o seu rosto e provando que você não tem medo de divulgar a sua marca. Porque você, mais do que ninguém, sabe do trabalho sério que você realiza no dia a dia. E se você tem uma presença consolidada no Instagram, eu quero te levar à seguinte reflexão. O que você pode fazer para melhorar o nível das suas publicações? Como você pode conquistar mais clientes? E até como você pode divulgar a sua missão através das redes sociais? Eu posso te contar um segredo? O seu concorrente não está fazendo um bom trabalho ainda. Ele não tem estratégia, tem preguiça e muitos deles fazem publicações só para cumprir tabela. Então, aproveite esse momento e eu te garanto que com frequência, consistência e um bom planejamento, o sucesso da sua marca estará garantido. Então, para a gente começar a recapitular a nossa aula, vou te dar a primeira dica de quais deverão ser os primeiros passos. E o primeiro é otimizar tudo que você tem hoje no seu perfil. Então, para a gente começar a recapitular a nossa aula, eu vou te dar a primeira dica de quais deverão ser os seus próximos passos. E o primeiro passo é otimizar tudo que você tem hoje no seu perfil. Bom, então a primeira dica para otimizar tudo que você tem no seu perfil é a seguinte: a primeira coisa, você precisa revisar a sua casa digital. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o cliente que entrar lá no seu feed no Instagram, ele tem que entrar e se sentir à vontade. Ele tem que se sentir conectado com o seu conteúdo. E ele precisa também identificar imediatamente que aquele lugar é feito para ele. Ou seja, o seu conteúdo tem que ser feito pensando no cliente. A segunda coisa é a foto de perfil. Então, aqui a gente tem duas situações, né? Tem a foto de perfil da pessoa, né? Ela pode ser uma foto de perfil pessoal, você pode estar trabalhando a sua autoridade como farmacêutico, e também pode ser uma foto de perfil da farmácia, né? Falando da sua marca. Então, é importante, no caso de fotos de pessoas, é importante que essa foto esteja bem iluminada e que ela seja uma foto profissional. Aqui, você pode usar, inclusive, símbolos que te representem, como, por exemplo, um jaleco, né? Se você é uma pessoa, uma farmacêutica que está trabalhando a sua autoridade. Se for logotipo, precisa estar bem posicionado, de modo que o cliente identifique a sua marca. Não pode estar poluído com muito conteúdo e as cores devem estar de acordo com o seu logotipo, com as cores que realmente ele tem. Então, cuidado com imagens distorcidas e com imagens que não consigam remeter ao público que aquela é a página da sua farmácia. Fechado? Bom, o terceiro ponto aqui são as palavras-chave. Você precisa definir quais são as palavras-chave
que estarão na sua biografia, que estarão lá na sua página do Instagram, para que o seu cliente, a sua audiência, reconheça que você é uma autoridade no assunto ou que a sua farmácia é uma farmácia especialista num determinado segmento, por exemplo. São essas palavras que vão chamar a atenção da sua audiência e que vão fazer essa audiência se conectar com aquilo que será postado, com o conteúdo que será postado na sua página. Então, o outro ponto é a descrição da sua biografia. Essa descrição, ela precisa ser estratégica. Aqui você deve usar palavras escolhidas a dedo para facilitar o seu objetivo de conquistar clientes. Precisa ser algo que revele a sua identidade. Aqui você tem que ser criativo e ao mesmo tempo estratégico. Responda às seguintes perguntas: o que você resolve com o seu trabalho? Ou que tipo de problema a sua farmácia resolve? Conecte-se emocionalmente com a sua audiência. Use sempre que possível um link clicável para a sua audiência poder decidir tomar uma ação e ir para uma página de compra, por exemplo. Tenha suas stories destacadas, crie categorias e coloque capas personalizadas nessas stories. E coloque uma credencial que te dê autoridade também, como por exemplo um curso que você fez, uma especialidade que você tem, um livro que você escreveu, enfim, usem credenciais que te transformem em autoridade naquele assunto que você está tratando. A minha outra sugestão é que você tenha um discurso rápido para que sua audiência consiga bater o olho e identificar aquilo que você faz. Então você coloca lá que você ajuda a realizar determinadas coisas, né? Eu ajudo tais pessoas, eu ajudo você a resolver determinados problemas para ter um benefício profundo. Então é isso, você tem que ter um discurso rápido, o que a gente chama de pitch de elevador, para a sua audiência conseguir identificar aquilo que você quer transmitir. Fechado? Depois de tudo isso, você estará com uma boa base para dar o próximo passo e ir para o segundo ponto. E o segundo ponto é o seguinte: gerar um conteúdo bom e relevante. Para isso, a gente precisa saber exatamente quem é a nossa audiência, qual é o perfil ideal do seu cliente e quem é o cliente que você quer atrair. Vamos lá? Bom, e como faz para gerar um conteúdo bom e relevante para a sua audiência? A primeira coisa aqui, né, que é um ponto que a gente vem batendo na tecla já há bastante tempo, é definir a sua persona. E quem é a sua persona? É o representante ideal do seu público-alvo, aquele cliente que você quer que compre de você, tá? O segundo ponto é saber quem você quer atrair. Então, através do seu conteúdo, você vai atrair clientes e esses clientes vão validar a sua estratégia. Por isso que é importante ter uma frequência e consistência no Instagram. Esses clientes que você está atraindo, eles vão validar se a sua estratégia está funcionando ou não. E o terceiro ponto aqui é ter um posicionamento claro, que é mais uma coisa que a gente vem falando já há bastante tempo, né? Que na internet você precisa se posicionar. Caso contrário, você será apenas mais um no meio da multidão. Venda de tudo no seu ponto de venda, na sua loja, tenha aí um portfólio completo de produtos manipulados, né? Atenda a diversas especialidades. Mas na internet é importante que você seja especialista, que você seja autoridade no assunto que você está divulgando. Isso vai te ajudar a conectar imediatamente com a sua audiência. O seu trabalho, ele não vai ser mais fácil, não é isso que a gente promete, mas provavelmente os resultados virão de forma muito mais rápida. Combinado? Então são esses 3 pontos que a gente precisa considerar na hora de gerar um conteúdo bom e relevante para nossa audiência. A terceira dica é a seguinte: use todos os recursos que o Instagram tem.
E essa ferramenta, ela tem inúmeros recursos. Então, faça a diferença, use tudo que você puder e diferencie-se da concorrência. Bom, então um dos recursos mais utilizados ultimamente no Instagram, e é um recurso que a gente tem percebido que tem dado muito retorno, são os stories, né? E aqui, gente, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: não tem como escapar. Os stories precisam ser diários, tá? Dê dicas práticas aqui, dê dicas práticas para os seus clientes. Compartilhe bastidores também. Isso gera confiança e as pessoas conseguem ver que aí do outro lado tem pessoas trabalhando. Compartilhe também os bastidores da sua vida pessoal sempre que você entender que é pertinente fazer isso, né? E desde que o seu conteúdo seja útil para os seus clientes. Uma coisa importante também é que aqui você seja autêntico. Faça testes, compartilhe os posts que a sua audiência tem feito da sua farmácia. Use todos os recursos que você tem. Apareça. A segunda ferramenta que eu sugiro que vocês usem é o IGTV. É um canal que ainda tem pouca visibilidade, as pessoas têm reclamado disso e realmente ainda tem, mas é importante você começar a usar agora, para a hora que esse canal estiver bombando, você já ter lá inúmeros conteúdos que te deem autoridade no assunto que você está trabalhando. Uma coisa legal que o IGTV tem também é que você pode aproveitar a audiência que você já tem no Instagram para poder fazer a sua audiência no IGTV também. Ou seja, você não precisa conquistar uma nova audiência para esse canal. O importante aqui é pensar o seguinte: o seu concorrente ainda não está lá. E se você acha que o IGTV ainda é um canal que está patinando, faça o seguinte: promova o vídeo que foi postado lá, nos seus stories e no seu feed, e estimule a sua audiência a consumir o conteúdo feito no IGTV, tá? O outro ponto que eu queria destacar aqui são as lives. Faça sempre que puder lives. O seu concorrente com certeza ainda não faz. E uma dica que eu dou aqui é que você convide profissionais para dividir esse espaço com você, para você ter também um repertório maior, para você conseguir se conectar ainda mais com a sua audiência. Utilize também, gente, aquelas figurinhas de perguntas que o Instagram disponibiliza. Elas são ótimas para engajar com a sua audiência. Ali você consegue fazer inúmeros testes. Dá para entender as dores, os sonhos dos seus clientes. Dá para você estimular a conversa através dessas figurinhas. Aproveite e muito esse recurso que o Instagram te dá. Ali você vai conseguir entender um pouquinho a cabeça da sua audiência. E aí você já começa a exercitar o seu marketing da empatia. E o último ponto aqui é hashtags. Use esse recurso no máximo do seu potencial. Eles aumentam o alcance e muita gente ainda usa as hashtags de forma equivocada. Pense nas hashtags que são mais buscadas pela sua audiência no Instagram e use estratégias para definir essas hashtags de modo que elas possam trazer um bom retorno para vocês. Aqui, lembre-se daquela dica que eu dei lá no Empreenda. Evite as hashtags muito amplas. E aí você também pode fazer uso dos adesivos, dos GIFs e de todos aqueles recursos que o Instagram oferece para você. Então, aproveite tudo o que o Instagram pode dar para se diferenciar do seu concorrente. Além disso, faça uso dos aplicativos que você tem disponíveis hoje em dia. Se a gente quiser mudar de nível, se a gente quiser fazer a diferença, a gente não pode ficar fazendo somente o básico no Instagram.
O quarto ponto é o seguinte: identifique os recursos que você poderá ter. E aqui eu estou falando de ferramentas para fazer o design dos seus posts. Aqui você pode começar dando um primeiro passo. Você pode começar a fazer esse trabalho sozinho, por conta própria. E aqui eu vou te relembrar alguns pontos que foram citados na minha aula do Empreenda Magistral. Então, você tem a opção de fazer esses posts por conta própria, né? Eu dei até um exemplo na aula que você pode usar o Canva, que é um sistema, uma plataforma gratuita que você pode usar para criar os seus posts. Aqui, quais são as desvantagens, né? Ele demanda um pouquinho de tempo. Apesar de ser uma ferramenta extremamente intuitiva, simples de manusear, ela vai demandar um pouquinho de tempo até que você se acostume a realizar esse trabalho. A vantagem é que aqui você tem nenhum investimento, basta você investir seu tempo para conseguir fazer esses posts. Para começar, eu acho que é uma excelente estratégia, porque você vai conseguir sair do lugar, né? Você vai começar a movimentar a sua página sem fazer nenhum investimento por enquanto. A segunda dica, aqui a segunda opção, na verdade, que você tem é contratar uma agência. E aqui, gente, para contratar essa agência, você precisa entender um pouquinho do assunto, né? Até para demandar esse trabalho para um terceirizado, você vai precisar entender. Porque você precisa ser maestro do seu conteúdo, você precisa ser maestro de tudo que é feito nas suas redes sociais. Mas aqui nesse caso, a agência geralmente já tem bastante experiência e vai poder te orientar melhor sobre métricas, engajamentos, conteúdos e novidades. Você também tem a opção de contratar um freelancer. Aqui no caso, o investimento geralmente é baixo, mas tem que ficar atento. Claro que eu não posso dizer que em todos os casos isso acontece, mas o que eu vejo muito é que geralmente o retorno de freelancers é baixo também, né? Então, tem muita gente que contrata o freelancer só para fazer os posts. E a minha dica não dá para fazer conteúdo só para cumprir tabela. Se a gente fizer conteúdo só para cumprir tabela, provavelmente a gente não vai conseguir colher os frutos desse trabalho. A gente não vai conseguir colher os resultados. E o que a gente quer, além de ter, obviamente, seguidores, a gente quer ter consumidores, compradores dos nossos produtos nas nossas páginas. E o outro ponto aqui são as ferramentas de automação. Você precisa avaliar o que faz sentido contratar, né? Se você vai contratar ferramentas de agendamento de post, de automatização de direct messenger, por exemplo, né? Mas aqui, quando você contrata uma agência, geralmente a agência já te oferece esse serviço. Então, são pontos que devem ser avaliados, que você deve considerar para pensar como você vai fazer a contratação desse trabalho, ou se você não vai contratar esse trabalho com uma agência terceirizada ou com um freelancer, o que você vai contratar para você fazer aí com as suas próprias mãos. Combinado? Então, gente, a minha dica defina um fluxo de trabalho e sua linha editorial. Aqui você pode usar o Trello ou não, mas o mais importante é que você tenha uma ferramenta para organizar a sua rotina e o seu conteúdo. Tenha um calendário semanal em virtude daqueles pilares que terão o seu conteúdo. Isso significa que você precisa ter presença, e presença diária mesmo, para construir a sua credibilidade. Pois o que transforma seguidores em clientes é a credibilidade que você transmite e a autoridade que você constrói. Quando as pessoas veem credibilidade naquilo que você faz, confiam e entendem que você é competente, elas partem para comprar. O quinto ponto que eu quero reforçar aqui para vocês, que é muito importante também. Avalie as suas métricas, pois o que não pode ser medido não pode ser melhorado. O primeiro ponto que você tem que se atentar aqui avalie o feedback das suas postagens. Use o Analytics do Instagram para avaliar o seu engajamento.
Entenda também a reação do seu público. Acompanhe a interação da sua audiência e veja o que funciona e o que não funciona para eles. Invista também em post patrocinado. Quando você faz uma publicação patrocinada, você consegue indicar para a ferramenta do Instagram qual é o público que você quer atingir, qual é a sua motivação com aquela publicação, como por exemplo, levar mais visitas no seu perfil, melhorar o tráfego no seu site ou ainda melhorar a visualização de uma promoção. A promoção é muito necessária nas redes sociais. Não dependa somente do seu tráfego orgânico, tá? E cuidado com métricas de vaidades. Tenho muitos clientes que ficam preocupados com o número de posts que precisam atingir. Acham que o número de posts vai definir se a sua audiência vai continuar seguindo ele ou não. E aí, gente, a minha dica é: curtidas nem sempre querem dizer vendas. Veja como está o seu direct messenger, por exemplo, o seu DM, aquelas mensagens restritas. Se muita gente te pede orçamento e se você está conseguindo vender através dessa ferramenta, é isso que você tem que considerar. Isso dá muito mais resultado do que algumas curtidas na sua página, tá? A análise estratégica e continuada das suas métricas é fundamental para o aumento da sua audiência. Você, como bom empreendedor, tem que fazer análise e acompanhamento do que está dando certo. É preciso fazer, medir e repetir. Só assim você vai conseguir fazer um trabalho de sucesso no seu Instagram. A sexta dica é: construa uma marca de valor. A sua voz, a sua autenticidade e o seu jeito de fazer tem muito valor para a sua audiência. Então, o primeiro ponto aqui é: valorize a sua voz. Você precisa aprender a soltar a sua voz. E esse é um exercício fácil? Não, não é um exercício fácil. Ele é bem desafiador, inclusive. E aí, comece a fazer aos poucos e você vai ver como é bom você conseguir interagir com a sua audiência, como é bom ter o feedback da sua audiência. Isso vai definir, inclusive, como você vai tratar a sua linha editorial dali para frente. As pessoas precisam conhecer o seu trabalho, precisam conhecer como o seu trabalho resolve uma dor ou realiza um sonho delas. O segundo ponto é: compartilhe conteúdo, né? O ponto-chave das redes sociais é você usar o conteúdo a seu favor. Então, fale com as pessoas que estão precisando da sua ajuda. Busque entender as dores e os sonhos dela, como nós já falamos aqui anteriormente. Muitas vezes, essas pessoas precisam de você, mas não sabem nem ao menos que você existe e quais são os problemas que você resolve. A outra dica aqui é: apareça e faça isso diariamente. Faça com consistência, faça com frequência, e eu tenho falado isso repetidamente. Caso contrário, a sua audiência deixará de te seguir. Afinal de contas, existem inúmeras contas, inúmeras empresas e inúmeras autoridades no assunto para elas seguirem nas redes sociais. E o último ponto aqui, para quem tem muita vergonha, para quem tem medo de falar em público, para quem tem medo de se expor, tente falar da sua missão, tente promover a sua missão. Esse é um bom argumento para você começar a falar do seu trabalho, a fazer stories, a gravar vídeo, né? Que tal fazer esse desafio de falar do seu negócio ficar mais fácil? Então, fale da sua missão. Você já faz isso no seu dia a dia, você já faz isso no balcão, você já faz isso para a sua equipe, você já faz isso para os seus amigos e para os seus familiares. Agora, a dica é: torne isso público. Fale de todos os problemas que você resolve no dia a dia. Fale isso para sua audiência. Compartilhe o que você já faz diariamente. Compartilhe agora isso publicamente, ok? E aí agora a gente já está quase chegando no final,
a gente vai recapitular a 7ª dica desse treinamento. E a 7ª dica é: Instagram, gente, é sobre engajamento. E a gente não pode perder o engajamento de vista. As pessoas querem se inspirar no Instagram. Por isso, você vai precisar usar o marketing da empatia, compreender o que a sua audiência quer ouvir para poder inspirá-la. Por isso, se faz necessário ainda mais avaliar aquelas métricas sobre as quais a gente falou anteriormente. Esteja próximo da sua audiência. Para isso, você vai precisar se expor. A gente já falou aqui que é muito difícil, porque tem gente que tem medo do julgamento, do que os outros vão dizer, mas a sua audiência, ela quer te conhecer, ela quer se conectar com você. E para isso, você precisa estimular uma conversa. Caso contrário, essa audiência vai te abandonar. Você precisa também ter frequência, todos os dias, sem exceção. É trabalhoso, é desafiador, mas não tem jeito, precisa ser assim. E à medida que você começar a gerar conteúdo, a fazer isso com frequência, você também vai ganhando mais habilidade, vai tendo mais facilidade para gerar esse conteúdo. E o último ponto aqui, que também é muito importante, é a consistência, né? É sobre ter um conteúdo de qualidade, que a gente já falou anteriormente, feito com planejamento, baseado no entendimento do outro. Só assim você vai conseguir se conectar com a sua audiência. Aqui é importante lembrar que as pessoas querem se conectar, se inspirar, e comprar é uma consequência. Gostar aqui vem muito antes de gastar. Então pense nisso quando for criar estratégia para engajar a sua audiência. O último ponto aqui, gente, é: seja criativo. Tem muita gente que acha que não nasceu com essa habilidade, que não consegue ser criativo. Mas a minha dica aqui é que ser criativo é uma questão de exercitar essa habilidade, é uma questão de fazer exercícios, de combinar coisas diferentes. Ou seja, é possível sim ser criativo, desde que você esteja aberto, estimule a criatividade, faça exercícios diários de criatividade. E aí, eu vou te falar agora como desenvolver um pouquinho melhor essa tal da prática da habilidade. Então, o primeiro ponto aqui é: aumente o seu repertório. O que você lê e estuda vai determinar o seu repertório, aquilo que você posta nas redes sociais. O segundo ponto é: teste, veja o que engaja com a sua audiência, faça testes. Se funcionar, faça novamente, até que continue funcionando. Se não funcionar, descarte a estratégia e parta para a próxima ação. O terceiro ponto aqui é: use todos os recursos que você tem. Use e abuse de aplicativos e das ferramentas que o Instagram oferece, como a gente já falou anteriormente. Crie um conteúdo dinâmico e crie estratégias para prender a atenção da sua audiência. E um ponto importante aqui, gente, é: permita-se ser mais criativo, sem ter medo de parecer ridículo. E com certeza você chegará lá. Então, para a gente concluir esse treinamento, a minha dica é: se você estiver no Instagram diariamente compartilhando a sua mensagem, dividindo a sua missão, você conseguirá desenvolver cada vez mais a sua habilidade criativa. Mas para isso, você precisa começar a fazer. Eu espero que esse exercício de recapitular as principais ações da minha aula ajudem você a colocar logo tudo em prática. Lembrando que, como marca, a nossa obrigação é chegar nas pessoas e não o contrário. E o Instagram tem se mostrado uma ferramenta muito efetiva para fazer isso acontecer. Então, gente, aqui eu me despeço de vocês, bons negócios, e eu quero ver o seu Insta Magistral bombar. Até a próxima!